Olá a todos, sou o Danilo Herculano, Head da área de Relações com Investidores aqui no BMG. Estamos começando mais um Papo com RI, nossa série de podcasts que traz executivos do banco para um bate-papo aprofundado sobre os nossos negócios. Hoje vamos falar sobre as entregas recentes do BMG e as principais alavancas de valor que sustentam a nossa tese de investimento. Para isso, convidei o Flávio Neto, nosso vice-presidente, com ampla experiência no mercado financeiro, com passagens em grandes bancos locais e internacionais. Flávio, obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Danilo, prazer o meu de estar aqui e prazer estar falando com todos aí que estão nos assistindo. E Flávio, vamos começar aqui com uma retrospectiva. A gente teve a oportunidade de fazer o IPO do banco aqui em 2019 e de lá para cá já foram quase 6 anos. Muita coisa mudou. Quais lições aprendidas você destacaria e quais foram as transformações mais relevantes nesse período? Olha, vou falar da principal delas, que foi a nossa diversificação acabou não rendendo os frutos que a gente esperava. A gente acabou ali naquele momento, logo após o IPO, a gente acabou acelerando ali em algumas frentes, como, por exemplo, abertura de contas via banco digital, concessão de crédito no mar aberto, concessão de crédito via parcerias com varejistas, e essas frentes acabaram não performando como a gente esperava, e já há alguns anos a gente tomou uma decisão estratégica de voltar o foco para os nossos negócios core, para os nossos negócios principais, para os negócios que a gente já tem uma tradição de executar com excelência. Então, com base nisso, a gente já vem ao longo dos últimos anos se desfazendo de negócios não estratégicos. Então, posso citar alguns aqui para não me alongar muito, mas a gente vendeu nossa participação na Granito, que era a nossa empresa de adquirência, a gente vendeu a BMG Seguros, que também nossa empresa de seguros de atacado, e mantivemos a operação de seguros varejo. A gente descontinuou a operação de consignado nos Estados Unidos, que é uma carteira que a gente adquiria. Então, esses são só alguns exemplos, mas com isso, cada vez mais, a gente abre espaço para a gente continuar crescendo nos negócios que a gente faz com bastante excelência, já faz isso ao longo de muito tempo, que são os negócios de cartão consignado, de empréstimo consignado, nas suas N variantes, e isso aí a gente tem feito com excelência. Não, excelente, eu acho que é importante destacar esse foco, né, que é o que a gente tem trabalhado muito e a rentabilidade em cima disso vem aparecendo. Mas eu achei interessante, você mencionou a saída de ativos não estratégicos. Ainda tem algo no nosso balanço que merece atenção? Eu acho que a gente acabou já se desfazendo da grande maioria deles. A gente tem ainda a carteira de consignado nos Estados Unidos, que a gente já começou a redução dessa carteira. Temos ainda uma redução para executar ao longo desse segundo semestre de 2025 e talvez alguma coisa ali ainda em 2026, mas é uma carteira que a gente espera sair dela relativamente rápido, porque à medida que a gente sai, isso abre espaço para a gente continuar focando nos nossos negócios core, né, nos nossos negócios principais, os negócios que a gente tem maior domínio e maior rentabilidade. Então, esse é uma saída que a gente vai executar aí ao longo dos próximos trimestres. Não, é interessante, né? Porque no quarto tri, na divulgação, você falou isso pela primeira vez e a gente já começou a destacar ali a carteira Brasil, né? A carteira de crédito Brasil e a carteira de crédito total. Ilustra muito esse movimento que você trouxe agora. Mas você também falou dessa estratégia de voltar ao básico, destacar o foco no cliente como um todo. Queria explorar um pouco mais esse tema aqui com você, é um tema muito presente no nosso dia a dia no banco. Um exemplo prático, Flávio, uma coisa que a gente consiga tangibilizar um pouco essa estratégia que tem se traduzido no nosso dia a dia. Tá. Esse negócio de foco no cliente é uma pauta recorrente aqui nossa no banco, né? A gente tá dia sim, a gente está falando desse assunto e eu posso trazer aqui alguns exemplos de como isso se materializa na prática, né? Mas para não precisar ir muito longe. Sistema de originação. A gente refez todo o nosso sistema de originação para ser mais amigável para o nosso usuário, para quem é que está vendendo e também para o cliente final não ter que fazer N vezes o mesmo passo para contratar diversos produtos. Vou dar aqui um outro exemplo. A gente lançou recentemente o nosso shopping de crédito, que tem sido também o maior sucesso, né? Em geral, o cliente, quando está buscando crédito, ele não está buscando linha X ou linha Y, né? Ele precisa de dinheiro
E o banco é que tem as diversas linhas e o banco tem que saber qual linha que é melhor para atender aquele cliente naquele momento e qual linha está disponível para o cliente. Mudanças, por exemplo, em nível de transparência de informação com o cliente. Eu hoje, quando eu vendo para o cliente, dependendo do produto que eu vendo, eu faço questão de gravar um vídeo com o cliente, uma videoconferência. Hoje em dia a tecnologia nos permite essas coisas, né, para garantir que o cliente tenha entendido absolutamente tudo, que o cliente não saia daquela venda com nenhum tipo de dúvida. Então acho que esses são alguns. Posso continuar falando aqui, por exemplo, mudanças de contrato que a gente fez hoje em dia, contratos com letras maiores, contratos com termos mais objetivos, evitando aqui o famoso juridiquês, né? Então acho que esses são aí alguns exemplos que ilustram bem o que é esse nosso foco no cliente. E a consequência um pouco disso saímos, né, a parte de contact rate, né? Melhoramos muito nisso, né? Sim, antigamente a gente tinha um nível de vendas e, só como exemplo aqui, 15% dos clientes nos ligavam na sequência com alguma dúvida, algum mal entendido, alguma coisa que não tenha ficado claro. Isso aí caiu para 1/3 do volume que era, né? Então acho que isso ilustra claramente aí o sucesso desse tipo de iniciativa, e mais do que isso permite com que o banco trabalhe com eficiência, né? E para atender um cliente que é, em geral, um cliente que é de baixa renda, um cliente que tem um tamanho de carteira reduzido, eu preciso ter baixo custo, porque senão o meu cliente não aguenta pagar essa conta. E é interessante, né? Porque a gente fala da estratégia de cliente, mas na verdade tudo isso acaba se remetendo e trazendo empiricidade na entrega dos resultados do banco, né? Como que essa estratégia de geração de valor sustentável tem se refletido nos números, Flávio? Danilo, não adianta um banco para ter sucesso, não só um banco, qualquer empresa para ter sucesso, precisa estar entregando valor para o cliente e precisa estar entregando valor para o acionista. Vamos colocar o colaborador também aqui, né? Então esse tripé tem que parar de pé. E óbvio que isso começa pelo cliente, que é o motivo de existir da empresa. Mas quando a gente olha para os nossos resultados e se pensar que ali há cerca de 2 anos atrás a gente estava num momento que estava com resultado operacional negativo, e nos patamares que a gente já está atingindo hoje, só aqui alguns exemplos, mas melhoramos muito o nosso índice de eficiência, crescemos nossa margem está no patamar hoje mais alto nos últimos anos, apesar das pressões do mercado, né, apesar do momento delicado que a gente vê com relação ao INSS, todo esse escândalo na TV acontecendo, ainda pressão de taxa, ainda assim a gente está conseguindo melhorar nossa margem através do remix dos ativos. Qualidade de crédito também, num dos melhores momentos dos últimos anos, né, a gente conseguiu baixar bastante nossos índices de inadimplência. Então tudo isso, óbvio, reflete num resultado muito melhor, mais saudável e num retorno mais alto, né? A gente mencionei resultado operacional próximo de 0 alguns anos atrás, hoje em dia a gente já está dando um ROI aí superior a 14% no último trimestre. Então, acho que você já trouxe muito dessas entregas financeiras, né? E eu vejo muito nesse pano de fundo essa reconquista dos investidores, né? Como a gente começou a nossa apresentação falando, o IPO aconteceu há 6 anos atrás, hoje o BMG é um small cap, mas tem algo mais que você destaca ainda como essas principais entregas financeiras, Flávio? Danilo, assim, esse trabalho de confiança do investidor é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai colocando ali pedra em cima de pedra e aos poucos a gente vai construindo essa confiança. Agora, eu acho que quando a gente olha, por exemplo, o mercado de dívida, isso já é muito tangível, né? A gente olha as últimas emissões do BMG, seja de letras financeiras, seja de debêntures securitizando o nosso produto, e a gente olha quanto que o BMG tem pago de spread nessas operações, e tem sido os menores spreads da história. Então, CDI mais 1, por exemplo, na nossa última emissão. Então, isso é um motivo de muito orgulho e sinal que o mercado está cada vez mais enxergando essas melhorias do BMG. Tá? E, obviamente, que no mercado de ações a gente tem visto o preço da ação ainda bastante comprimido, mas a gente entende que é questão de tempo, questão de a gente continuar entregando essa nossa execução, e o mercado, mais cedo ou mais tarde, vai olhar para isso e vai reconhecer isso.
Eu acho que é importante esse reforço que você trouxe. A gente está nos menores prêmios de risco, né, desde o IPO, nos menores prêmios no menor nível de inadimplência desde o IPO. E o Félix esteve aqui batendo papo com a gente, ele falou: não tem atalho, né? Então eu gostei dessa frase sua de empilhando pedra todo dia, seguindo esse trabalho. Importante. E um dos pontos só que eu acho que vale a pena destacar, a gente também tem um custo de servir. Eu acho que esse ganho de escala, todo esse olhar para o cliente, o nosso custo de servir já está entre um dos menores dos pares. Isso é verdade. Aqui no banco a gente tem que ser obcecado por custo. Como eu falei, nosso cliente ele tem uma carteira pequena e eu preciso caber ali, meus produtos precisam caber ali dentro. Meu cliente não consegue pagar muito por isso. Então, custo aqui para controle de custo é essencial. A gente hoje, quando a gente nos compara com nossos concorrentes aí, sejam eles quais for, e a gente olha o nosso custo de servir, né? Pega basicamente o nosso custo total e divide pela nossa base de cliente. Quanto está custando servir cada cliente? E hoje em dia a gente tem um dos patamares mais baixos do mercado. Talvez um ou outro ali ainda esteja melhor que a gente precisa buscar essa diferença, mas hoje a gente já está na frente aí da grande maioria dos bancos. Excelente, Flávio. Acho que você trouxe muita cor para tudo que está acontecendo agora e uma pausa para a gente olhar para o futuro. O que você acredita que ainda são as principais alavancas de crescimento do banco? Tem algumas, na verdade. Vou citar aqui algumas, mas basicamente a gente, ao longo dos últimos anos, a gente acabou ficando bastante afastado do consignado público. A gente ficou muito focado no INSS, mas o público a gente acabou deixando muito de lado. E esse vem sendo um novo foco. A gente já está conseguindo mostrar bons sinais de crescimento nesse segmento. A gente tem o consignado privado, que é um novo mercado com potencial gigantesco. Vocês deve estar todo mundo vendo aí através da imprensa, né? Os números desse mercado são números muito grandes e a gente está entrando com cautela. É importante ressaltar, a gente não está sendo um first mover nesse mercado, a gente está entrando com muita cautela para não errar, para não trocar aqui os pés pelas mãos, mas estamos entrando nesse mercado e essa vai ser uma boa alavanca de crescimento. Tem toda a nossa operação de seguros, que também cada vez mais vem ganhando corpo, vem ganhando relevância dentro do resultado do banco. Agora, tudo isso só é possível se eu tiver capital para alocar, e o capital para alocar a gente tem 3 formas principais para a gente gerar o capital, além, obviamente, dos resultados que a gente já vem gerando. A gente tem a redução da carteira de consignado nos Estados Unidos, a gente tem a venda das carteiras, que são a parte recorrente do nosso business, né? Nossa capacidade de originação, ela sempre foi muito maior do que a nossa capacidade de retenção em balanço, então a gente, cada vez mais, a gente vende e a gente origina os produtos e a gente vende essas carteiras para retroalimentar esse ciclo. E, por fim, eu tenho aqui o consumo de crédito tributário. Eu hoje ainda carrego uma posição relevante de crédito tributário no balanço do banco, e à medida que a gente vai gerando resultado, e a gente tem gerado, a gente vai consumindo esse crédito como a gente já tem consumido, e obviamente que com isso eu permito mais alavancagem no balanço do banco e obviamente carregar mais carteira, reter mais resultado e dar mais resultados futuros. Então isso aí é o que a gente vem construindo ao longo desses anos e que a gente vai continuar trilhando pela frente. Excelente, Flávio. Eu acho que tudo que você trouxe de uma forma muito clara, muito didática. Te agradeço muito por ter vindo aqui compartilhar essa visão conosco. Obrigado, um prazer estar aqui. E você que nos acompanha, se tiver sugestões de temas que gostaria de ver por aqui, escreva nos comentários ou envie um e-mail para ri@bancobmg.com.br. Até a próxima, pessoal!